Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 22. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 22. Então, Atos 22 está escrito assim: A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Amados, aqui no capítulo 22 de Atos, nós vemos a defesa do apóstolo Paulo diante da acusação que ele estava sofrendo ali em Jerusalém. Os fariseus, os saduceus estavam contra ele estava sendo perseguido, estava sendo preso, e aí ele conta qual a defesa dele, por que ele estava pregando a respeito do evangelho. E aí ele começa, e ele vai falando: olha, eu também sou judeu, eu fui criado aos pés, fui instruído aos pés de Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, eu também fui zeloso por Deus, persegui os seguidores deste caminho. Então ele começa a explicar como que foi a conversão dele, como que foi a mensagem que ele recebeu de Jesus Cristo. E aí quando chega no versículo 21, ele está falando e todo mundo fica quieto, porque ele começou a falar em aramaico. Então eles ficaram ali: opa, ele realmente é judeu, a gente precisa ouvi-lo. E aí ele começa a defesa dele falando: sou judeu, ou seja, me ouçam, a mensagem que eu tenho para vocês é de Deus. E todo mundo fica em silêncio. Os fariseus, os saduceus, todos os judeus que estavam ali ficaram em silêncio, a multidão, e ficou ouvindo todo o relato do apóstolo Paulo. E quando ele chega ali no versículo 21, aí ele diz que ele teve... o Senhor apareceu a ele, falou com ele, e aí ele diz que ele estava no templo, ele teve uma visão, ele caiu em êxtase, e o Senhor disse para ele: saia depressa de Jerusalém, porque não vão aceitar o meu testemunho. E ele contando ali para aqueles homens: eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu sou judeu, que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti, deixa eu pregar, né, para eles. E aí ele conta aqui no versículo 21 que o Senhor disse a ele: vá, porque eu vou enviar você para longe, para os gentios. Quando ele falou isso, que Deus falou para ele que enviaria ele para os gentios, para pregar a mensagem das boas novas para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, pronto, a multidão ficou atormentada. É o que nós lemos ali no versículo 22, que a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Ou seja, quando ele disse que o Senhor enviou ele para pregar para os gentios, todos levantaram a voz, começaram a gritar e disseram: tira esse homem da face da terra, porque ele não merece viver. Amados, aquele povo estava com o coração endurecido, não conseguia receber a mensagem da verdade. Para eles, Deus era o Deus apenas de Israel. Deus jamais daria uma mensagem para os gentios, jamais reconciliaria os gentios. Então eles tinham isso estabelecido na mente deles. Era uma mente cauterizada. E vale acrescentar aqui que eles tinham as escrituras do Antigo Testamento e eles eram estudantes das escrituras, mas não compreendiam as profecias, não compreendiam a promessa que Jesus havia feito lá em Abraão sobre abençoar todas as nações da terra. Ou seja, chegaria o tempo em que Deus expandiria a sua mensagem. Não seria apenas para os judeus, mas seria para todas as nações da terra. Então aquele povo tinha um conceito errado a respeito da verdade e tinha a mente cauterizada a respeito daquele conceito. Eles criam de uma forma errada. Então, até o momento em que o apóstolo Paulo estava falando coisas que eram aceitáveis a eles, tudo bem. A partir do momento que o apóstolo Paulo falou algo que era completamente contrário ao que eles tinham estabelecido na mente, no coração deles,
pronto, criou um tumulto total a ponto deles dizerem: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Amados, eu fiquei meditando nisso e eu quero trazer esse ensinamento para nós. Quantas e quantas vezes, e eu não vou colocar sobre outras pessoas, amados, porque muitas vezes nós gostamos de pensar que o outro está crendo errado, que o outro está agindo errado, mas eu quero que hoje, assim como o Espírito Santo está me conduzindo a meditar sobre as minhas crenças, sobre o que eu tenho crido, eu quero encorajar você a pensar sobre o que você tem crido, sobre as verdades que você tem crido. Amados, muitas vezes nós temos a mente cauterizada em certas áreas da nossa vida e nós não aceitamos a verdade de Deus para nós. Nós ouvimos a mensagem até certo ponto, até onde é aceitável para nós. Quando vem uma palavra que confronta as nossas ideias, que confronta aquilo que pensamos, aquilo que achamos ser a verdade, aí nós não queremos mais ouvir. E muitas vezes fazemos assim como aquele povo. Olhamos, seja para o pregador, ou seja, às vezes no nosso próprio momento de devocional, a palavra de Deus está ali nos ministrando, dizendo: ei filho, ei filha, essa estrutura mental, essa forma de pensar a respeito disso está errado, deixa eu alinhar, deixa eu corrigir. E aí muitas vezes nós nos rebelamos e não deixamos o Senhor atuar em nós, não deixamos o Senhor nos moldar, não deixamos o Senhor tirar aquela forma de crença errada e estabelecer a forma de crença correta. Então eu quero encorajar você a abrir o seu coração e a orar e a dizer: Senhor, se tem algo em que eu tenho crido que é um engano, que é uma mentira, que não está alinhado com a tua verdade, seja em qual área for, Senhor, eu te dou a liberdade para o Senhor me corrigir. Amados, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vem e o Espírito Santo de Deus nos mostra todas as crenças que são crenças erradas, que não estão fundamentadas na verdade. Aquele povo só ouviu o apóstolo Paulo até o ponto em que a mensagem era aceitável a eles. A partir do momento em que ele falou algo que era contraditório ao que eles queriam matar o apóstolo Paulo. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos ali no nosso momento de devocional com Deus e o Senhor começa a ministrar o nosso coração a respeito de algum assunto e nós vamos ouvindo o Senhor até o ponto em que é aceitável a nós. A partir do momento em que Deus nos confronta sobre algo que precisa ser corrigido, sobre algo que nós estamos crendo de forma errada, sobre algo que nós estamos fazendo de forma errada, quantas e quantas vezes nós nos alvoroçamos, nos levantamos em rebeldia, assim como aquele povo. Amados, eu quero encorajar hoje você, assim como o Espírito Santo está me encorajando, a não se rebelar contra Deus, contra as verdades de Deus, a nos rendermos às verdades fundamentais do Evangelho e a deixar o Espírito Santo atuar em nós, corrigir o que precisa ser corrigido. Amados, nós precisamos ser corrigidos em todo tempo, em todo momento. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, bondoso, gracioso, misericordioso e Ele não fica o tempo inteiro nos corrigindo. Ele nos corrige, aí Ele vem e nos dá palavras de bálsamo, de refrigério. Ele nos deixa às vezes por um tempo ali, um tempo de refrigério, depois Ele vem e começa a lidar de novo conosco. E isso é maravilhoso, quando o Senhor lida conosco, quando o Senhor nos confronta, quando somos confrontados pelas verdades de Deus, pelo Espírito Santo, pela verdade da palavra de Deus, significa que somos amados por Deus. Está escrito lá em Hebreus: o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Hebreus capítulo 12. Se somos corrigidos por Deus é porque somos amados e o Senhor quer que nós vivamos a plenitude da vida que Ele conquistou para nós. E é impossível viver a plenitude da vida que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário sem nos sujeitarmos ao processo de transformação, ao processo que o Senhor quer fazer em nós, desconstruindo, destruindo as mentiras e os enganos que nós cremos e construindo as verdades dele, as verdades do Evangelho.
em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos viver fundamentados nessas verdades. Então eu quero encorajar você. Não se rebele contra o Senhor, não endureça o teu coração contra as verdades do Senhor. Pelo contrário, reconheça, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Ajuda-me a crer da forma correta. Ajuda-me, Senhor, com as verdades da Tua palavra. Sabe, amados, são tantas mentiras que muitas vezes nós cremos. Uma delas é a de que nós conseguimos pela força do nosso braço. Eu vejo quantas e quantas pessoas tentando vencer debilidades, vícios, na força do seu braço. É impossível, amados. É somente pela fé na suficiência de Cristo Jesus e recebendo a graça de Deus. Não recebendo a condenação, mas recebendo a graça de Deus. Amados, lá em Tito, no capítulo 2, nos versículos 10, 11, 12, fala que é a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, e é essa graça que nos ensina a viver de maneira santa, justa e reta diante de Deus. Amados, a mensagem da graça, a mensagem que apresenta Deus como Ele é, um Deus gracioso, de favor, de amor, que morreu por nós, que se entregou em nosso favor e que nos ama incondicionalmente. Essa mensagem não ensina as pessoas a viverem na força do braço delas e a viverem do jeito que elas acham que tem que viver. Tem pessoas que não gostam da mensagem da graça porque dizem: a mensagem da graça é conivente com o pecado. Mentira! Isso é uma mentira, porque quando nós recebemos plenamente a graça do Senhor, o amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor constrange-nos, amados. É impossível nós continuarmos vivendo em práticas pecaminosas, é impossível nós enxergarmos uma área da nossa vida que estamos vivendo de forma errada diante de Deus e continuarmos vivendo assim, mediante a mensagem da graça. Pelo contrário, quando nós entendemos o quanto nós somos amados, o quanto nós somos amados pelo nosso Deus, nós queremos mais e mais nos entregar a Ele, respondendo a esse amor com entrega, com rendição, com sujeição, dizendo: Senhor, me transforma mesmo, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, mostra-me tudo que eu tenho crido de forma errada, tudo que eu tenho feito de forma errada, porque eu quero, por meio da sua força, da capacitação que vem do Senhor, eu quero viver para a sua glória. É a graça de Deus que nos ensina a viver assim. É sabendo que temos um Deus que nos ama incondicionalmente, que é misericordioso, é que nós somos impulsionados, vivificados, fortalecidos para levarmos uma vida que glorifica a Deus em cada área, em cada detalhe da nossa vida, seja na nossa vida familiar, sentimental, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, em que área for, em que esfera for da nossa vida, amados. Quando nós recebemos plenamente a mensagem da graça de Deus, nós somos plenamente cheios da capacidade, da vida, do poder que vem de Deus para vivermos para a glória dele. Em Efésios está escrito a oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso, que os irmãos conhecessem a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, um amor que não pode ser completamente entendido, mas ele orou para que os irmãos experimentassem esse amor, e então eles seriam cheios, plenos da vida e do poder de Deus. Isso está lá em Efésios 3, versículos 18 e 19. Amados, é recebendo a mensagem da graça, é recebendo o amor de Deus, é que nós somos fortalecidos a viver de uma maneira que glorifique ao Senhor. Dia após dia após dia, vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Que eu e você não sejamos como esse povo aqui, de dura cerviz, de coração endurecido, que quando a mensagem veio e confrontou algo que eles criam, porque eles não acreditavam que Deus daria misericórdia, salvação para os gentios, até porque eles não queriam isso, eles queriam se sentir exclusivos.
Então, quando Deus abriu o leque, quando Deus disse, eu tenho salvação sim para todas as nações, para todos os povos, para toda a humanidade, basta crer, basta receber pela fé. Quando o apóstolo Paulo falou isso, aquele povo se alvoroçou, se revoltou, queria até matar o apóstolo Paulo por causa da mensagem de boas notícias, boas novas que ele estava levando, testemunhando a respeito de Cristo Jesus, a respeito da obra redentora que Cristo Jesus realizou não só para o povo judeu, mas para todo aquele que crê, para toda a humanidade. Jesus Cristo morreu por todos. Nem todos serão salvos, porque nem todos crerão. A salvação é alcançada pela fé, é recebida, não é nem alcançada, é recebida, porque a salvação é recebida, o amor de Deus é recebido por meio da fé, crendo que o que Cristo Jesus fez foi suficiente. Amados, eu quero encorajar você a pensar aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando o teu coração. Eu sei que nessa hora, quando a mensagem vem, nós gostamos de pensar no outro, né? Aquela pessoa tinha que ouvir isso, aquela pessoa tinha que entender isso, aquela pessoa... Não, eu quero que você pense em você. Se essa mensagem é você que está ouvindo, é porque é para você. Se Deus ministrou o meu coração aqui para pregar isso, porque primeiro o Senhor ministrou o meu coração, me levando a meditar em coisas que talvez eu tenha crido de uma forma errada e o Senhor está dizendo, deixa eu trabalhar nisso, Catiane. Deixa eu atuar nisso, minha filha. Eu quero transformar essa forma que você crê, a forma que você pensa a respeito desse assunto. Me deixa lidar com você nessa área. Ah, amados, é gostoso quando isso acontece. Sabe, amados, muitas vezes nós não queremos nos render a Deus porque achamos que Deus é um Deus mau. Ele quer coisas más para nós, mas não, amados. A palavra nos garante que os planos de Deus para nós são bons planos, são planos de paz, de alegria. A palavra nos garante que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Então, quando Ele nos corrige, quando Ele nos mostra algo que nós estamos crendo de forma errada, que nós estamos agindo de forma errada, porque primeiro a gente crê, amados, para depois agir. Nós agimos, muitas vezes nós nos limitamos a pensar nas nossas atitudes, mas as nossas atitudes são consequência daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos enraizado na nossa mente, no nosso coração, que são as estruturas mentais. E as estruturas mentais nada mais são do que aquilo que a gente crê. Nós cremos de uma maneira, então nós formamos um estilo de pensamento, uma forma de pensar a respeito daquele assunto, porque eu creio dessa maneira. E muitas vezes o Senhor precisa vir e destruir essas crenças que são crenças erradas, que não estão alinhadas com a verdade de Deus. E aí, ao invés de nós nos rebelarmos, nós precisamos nos render. E esse é o encorajamento de hoje para nós. Que em nome de Jesus o Espírito Santo traga à nossa memória aqui, à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos deixar o Senhor lidar conosco. Aquilo que nós precisamos deixar que o Senhor troque a maneira de crer, a maneira de pensar. Aquilo que nós temos pensado, crido, de uma forma que não está coerente com a verdade do Evangelho e nós precisamos abandonar. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe o que é aí na sua vida. Eu sei o que é na minha, eu sei o que o Espírito Santo está ministrando agora aqui no meu coração. Verdades que eu acho que são verdades, mas não são. São enganos, são mentiras, e o Senhor quer destruir tudo isso para estabelecer plenamente a verdade dele, a verdade do Evangelho. Sabe, amados, eu oro para que nesse momento você se renda, que eu e você possamos nos render. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, eis-me aqui. Pode transformar o que precisa ser transformado, pode mudar o que precisa ser mudado, pode confrontar o que precisa ser confrontado sobre aquilo que eu creio. Sobre as estruturas de pensamento, pode me confrontar, Senhor. Amados, que eu e você possamos deixar Deus nos transformar, a imagem de Cristo. Tem uma palavra lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz que à medida que nós contemplamos, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, de glória em glória e de fé em fé. Ou seja, pouco a pouco, é dia após dia, é o nosso processo de santificação, o nosso processo de transformação.
Que eu e você possamos nos render a esse processo, que nós não endureçamos o nosso coração conforme esse povo, igual esse povo aqui fez naquele momento, permaneceu com o coração endurecido e não quis se render à verdade de Deus. Que eu e você não sejamos assim, mas que tudo aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração e no seu coração, que precisamos mudar, que é uma forma que não está alinhada com as verdades de Deus, que nós possamos nos render e deixar Deus mudar tudo que precisa ser mudado em nós, em nossa mente, em nosso coração e, por consequência, em nossas atitudes, porque nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Primeiro pensamos, primeiro estabelecemos formas, estruturas de pensamento e depois agimos conforme essas estruturas. Então, se existem estruturas erradas, equivocadas, enganosas, mentirosas, que o Senhor mesmo venha destruindo cada uma delas em nome de Jesus e construindo as verdades do Evangelho. Por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra, amados, com um coração rendido ao Senhor. À medida que nós vamos estudando a palavra, eu sempre falo que à medida que as verdades de Deus vão entrando em nosso coração, as mentiras de Satanás vão saindo, as mentiras vão sendo eliminadas. E isso em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes nós temos crenças erradas a respeito de relacionamento, no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a família. E essas mentiras precisam ser aniquiladas, precisam ir embora, para que se estabeleçam as verdades de Deus a respeito de relacionamento, a respeito de casamento, a respeito de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Então, que eu e você possamos nos render em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados, o Senhor sempre vem com palavras de vida, palavras que nos transformam. Pai, a minha oração é que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude a mim e aos meus irmãos, a nos rendermos, porque até para isso nós precisamos do Senhor, Pai. Até para nos rendermos nós precisamos do Senhor, da sua ajuda, Espírito Santo. Então nos ajuda, não nos deixa ficar com um coração endurecido, com uma mente cauterizada. Ah, Senhor, nós te damos liberdade nesse dia para atuar em nós, para atuar nas estruturas mentais erradas que estão em desacordo com as tuas verdades. Nós te damos liberdade, pode nos mostrar, pode trazer à tona, pode trazer à luz todas as coisas. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que eles sejam ministrados hoje, em nome de Jesus, aqueles pensamentos, aquelas estruturas de pensamento que não estão de acordo com a tua palavra, que o Senhor traga à luz tudo isso e eles se rendam ao Senhor, deixando, permitindo que o Senhor transforme, que o Senhor mude, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E eu já te louvo, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um bom Deus e os seus planos para nós são bons planos, planos de paz, planos de alegria, de nos dar esperança e um futuro. Que os meus irmãos entendam isso, que quando eles são confrontados pelas tuas verdades, não é para prejudicá-los, pelo contrário, Senhor, quando nós somos confrontados, é porque o Senhor quer construir as tuas verdades, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. O Senhor deseja que nós vivamos essa vontade. Ah, Senhor, que em nome de Jesus eu e os meus irmãos entendamos isso e nos rendamos nesse dia. E a partir desse dia nós possamos nos render cada vez mais, confiando plenamente na suficiência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.